Saudações, eu sou o Rafael, coordenador da Unicel Parelheiros. A Unicel é uma grande política pública da Prefeitura de São Paulo que visa oferecer, ensino superior público e gratuito em todas as regiões da cidade. Né? Dentro desse projeto, nós organizamos algumas lives com assuntos de interesse tanto dos nossos alunos como da comunidade em geral. E para isso, hoje, nós vamos trazer, um pesquisador da área de estatística para conversar com a gente sobre os gráficos e as fake news no nosso contexto atual. Tá? Aproveitar para divulgar um pouquinho, até o final de março, né, vai estar aberto o vestibular da nossa parceira Univesp. Quem se interessar pelo vestibular, é só entrar em vestibular.univesp.br. O link vai estar também aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, pessoal que puder, que quiser, entre lá, dá uma olhadinha. Quem sabe o curso superior que você precisa está ali, ó, esperando você, tá bom? Agora, vou apresentar para vocês rapidamente o convidado de hoje, que é o professor Cássio Giordano, né? Doutor na área de estatística, né? E que vai conversar um pouquinho com a gente sobre os gráficos e as fake news. Bem-vindo, Cássio. Rafael, é um grande prazer estar aqui, conversar com você sobre estatística, um campo de investigação, um campo de ensino muito importante, não somente para o nosso estudante, todos os níveis de ensino, mas para o cidadão de modo geral. E agradeço o convite do Rafael, nosso grande amigo da PUC. Nós tivemos o prazer de estudarmos juntos na PUC de São Paulo, fizemos doutorado por lá há cerca de 2 anos atrás, concluímos há cerca de 2 anos atrás, e eu segui meu caminho aqui, minha trajetória nessa área de investigação. Então, o tema da minha fala hoje aqui é o letramento estatístico e sua importância para a formação e para a interação dessas pessoas com o mundo ao redor, na compreensão, na argumentação, na discussão e nas ações que podem transformar a vida dessa pessoa e também transformar a sociedade. Então, eu tenho formação em matemática, em psicologia e em pedagogia, especializações pela Federal Fluminense, pela PUC, pela Unimes e pela Unicamp. Fiz mestrado e doutorado na PUC de São Paulo, no campo da educação estatística, com a coordenação da professora Cília do Coutinho, e mais recentemente meu pós-doutorado na FURG, Universidade Federal do Rio Grande, em Educação e Ciências, com a doutora Maureen Porciúncula. No meu pós-doc também, o meu objeto de investigação foi ensino e aprendizagem de estatística. Então, para falar de letramento, eu retomo um pouquinho a concepção de alfabetização. Então, antes de falar de letramento estatístico, a gente fala de letramento de modo geral. Isso, no Brasil, nos remonta a autores como Angela Kleiman, Magda Soares, Leda Tifone, Maricato, são pesquisadoras de linguagem que foram pavimentando o caminho que depois se desdobrou em diversos letramentos, né? Eu já tenho escrito muito sobre letramento estatístico, letramento financeiro, mas essas autoras, elas diferenciam a alfabetização de letramento. No inglês, se usa o termo literacy. Em espanhol não tem, eles falam alfabetização mesmo. E aqui no Brasil, algumas pessoas usam o termo literacia ou literácia e outras alfabetização. Para essas autoras, eu abraço esse conceito, são coisas distintas. A pessoa pode ser alfabetizada e não letrada, pode ser letrada e não alfabetizada. Então, nessa primeira charge aí, nós temos uma pessoa que não está lendo exatamente o que está à frente dela. Mas a compreensão dessa pessoa é maior do que essa leitura imediata. Se ela consegue ler ou não, é uma outra questão aí, gente. Não tem como saber, é só uma charge. Mas ela apreende o significado daquilo e vai além. Então, eu trabalhei durante muitos anos com alunos de EJA, de Educação em Jovens e Adultos, e eu lembro de uma aluna, já na casa dos seus 70 anos de idade, que veio, nesse momento da vida, se alfabetizar. E ela foi avançando, chegou ao 6º ano, e eu comecei a desconfiar que ela não era alfabetizada.
Mas quando eu marcava alguma prova, quando tinha alguma atividade, quando eu pedia alguma produção escrita, ela falava que tinha esquecido o óculos, falava que não estava sentindo bem, sempre dava uma desculpa e não escrevia nada. Mas quando eu terminava minhas explanações, começava o debate com a sala, ela sabia o que estava sendo discutido e argumentava de modo coerente. Ela claramente é uma pessoa letrada, não alfabetizada. Tá? A contrapartida também existe. Você pode ter pessoas que sabem ler, mas não sabem aprender o significado das coisas. Pessoas que são alfabetizadas e não letradas, que é o exemplo que nós temos aí. Então, a pessoa lê uma informação lá que tem dados estatísticos, sempre que você fala em números, parece que você confere mais credibilidade à informação, mas a pessoa não entendeu nada. Então, você saber ler e reproduzir um texto é uma coisa. Você saber compreender aquilo, discutir aquilo, argumentar baseado em evidência científica, argumentar baseado em dados, ler nas entrelinhas, como se dizia antigamente, né? Ler por trás dos dados, isso sim é letramento. E hoje, nessa fala nossa, a gente vai focar no letramento estatístico. Uma das maiores referências para nós, aqui no Brasil e mesmo em nível mundial, é um pesquisador chamado Idugal, da Universidade de Haifa, que há mais de 20 anos tem, posso dizer, produzido pesquisas e divulgado ideias e influenciado pesquisadores no nosso campo de investigação, discutindo, sobretudo, o letramento estatístico. Então, ele fala que o letramento estatístico corresponde à capacidade de interpretar e avaliar criticamente as informações estatísticas, os dados relacionados a argumentos ou fenômenos estocásticos que podem ser encontrados em diferentes contextos. Esse termo estocástico, não sei se é familiar para todo mundo, ele abarca a estatística, a probabilidade e também a combinatória. Na BNCC, nós temos uma unidade ali que é probabilidade estatística. Mas se você olhar com atenção nas habilidades, sobretudo no ensino médio, você vai perceber que a combinatória está ali, porque elas são indissociáveis. A combinatória e a probabilidade estatística, ela forma o tripé da compreensão da leitura estocástica. Tá? Então, a BNCC, ao meu ver, ela cometeu um equívoco distanciando essas áreas de conhecimento, os objetos de conhecimento, né? Mas não tem como você, como professor, fazer isso, né? Porque são elementos tão imbricados, né? E, na continuidade dessa definição, a capacidade de discutir ou comunicar suas reações à informação estatística com a sua compreensão do significado da informação, suas opiniões sobre as implicações dessa informação ou as suas preocupações quanto à aceitabilidade daquelas conclusões. Então, você não aceitar e sair reproduzindo aquela ideia, como se faz numa fake news, mas você contra-argumentar e rejeitar algumas ideias. E rejeitar não porque não te satisfazem, não porque são contra o seu interesse, mas porque não tem embasamento científico, ou você não compreende aquele embasamento científico e não vai aceitar enquanto não compreender. Então, isso é muito importante, isso é letramento. E para construir esse modelo de letramento, o Gall levou em conta elementos cognitivos da esfera racional e elementos de disposição da esfera das emoções, os elementos cognitivos e afetivos. Em relação aos elementos cognitivos, para ser letrado estatisticamente, você tem que ser letrado primeiramente na sua língua materna. Tem que saber ler um texto e compreender o que ele significa, a intencionalidade, o contexto histórico, social, cultural, político, econômico, no qual aquele texto foi produzido, não é? Entender a ironia do autor, o sarcasmo, entender as figuras de linguagem, tem que ter uma leitura não tão ao pé da letra, digamos assim, não tão imediata daquelas ideias, né? Mas uma leitura mais profunda. E se você retornar àquela leitura, uma segunda, numa terceira ocasião, vê outras coisas também, porque um texto sempre é multifacetado. Bom, abarca também o conhecimento estatístico, naturalmente. Você tem que entender a ideia da variabilidade, da aleatoriedade, a ideia das medidas de posição, as representações estatísticas, por meio dessas medidas, as tabelas, os gráficos, tudo que envolve a estatística. Você precisa também ter uma compreensão matemática, porque para determinar essas medidas, para você ler e interpretar um gráfico, por exemplo, você precisa de
elementos matemáticos. Então, a estatística não é a matemática. A matemática é uma ciência que tem um viés mais determinista, ao passo que a estatística tem um viés mais probabilista. Mas são duas ciências que têm origens diferentes, objetos de conhecimento diferentes, mas que caminham juntas e em muitos momentos se interpenetram. Não é? Conhecimento do contexto. Ninguém faz estatística pela estatística. A estatística está a serviço da compreensão de ideias de outras esferas. Então, o estatístico é um profissional que nunca trabalha sozinho. Ele trabalha com alguém da saúde, ele trabalha com alguém do esporte, com alguém da economia. E são nesses contextos que ela se ressignifica. A estatística é uma ciência da ação, da intervenção, da argumentação. Então, não se produz um conhecimento estático e um conhecimento absoluto, e um conhecimento estritamente teórico em estatística. Isso praticamente não existe. E, por fim, a capacidade de questionamento crítico. Desde do momento que você vai eleger uma questão para investigação, vai delinear uma questão de pesquisa, vai construir um instrumento de coleta de dados, até o momento que você vai analisar aquelas informações, vai fazer suas inferências e, por fim, você vai chegar às suas considerações finais e vai divulgar os resultados. Ao longo de todo esse trajeto, você se questiona o tempo todo sobre aquela realidade e levanta novas questões também. Você responde algumas questões e gera novas questões para novas pesquisas. Isso mobiliza o ciclo investigativo de pesquisa. E com relação às afetividades, às disposições, crenças, atitudes, então, as suas crenças políticas, religiosas, culturais, étnicas, filosóficas. A pandemia de Covid-19, ela foi um exemplo disso. Quantas pessoas nós não conhecemos que tinham formação científica sólida? Eu vi médico prescrevendo macerar a cápsula de cloroquina e levar o paciente a inalar aquilo, bloquear os alvéolos pulmonares, bloquear a respiração do paciente com material do revestimento da cápsula da cloroquina, matando o paciente. Pacientes foram mortos por causa disso, porque ele não abria mão de uma convicção ideológica e de um apoio que a gente sabe muito bem para quem vai, para quem se destina. Então, a compreensão racional das coisas não garante que você vá tomar as decisões certas. Em economia, isso é um exemplo. Quantas pessoas não conhecem alguém que trabalha numa instituição financeira, num banco, que faz negócios furados, que comete erros absurdos com o seu próprio dinheiro? Pessoas que aconselham outras pessoas a tomar decisões financeiras, mas na vida dela comete erros absurdos, porque não se move pelo racional apenas, né? E a postura crítica diante do mundo, a sua postura diante das crises, a sua postura diante da sociedade, das questões de caráter político, social, econômico, cultural, que nos acerca. Então, esse conjunto de elementos disposicionais e cognitivos conduzem ao letramento. Esse letramento não é estático. Em alguns momentos você pode apresentar traços de letramento mais avançado, em outros momentos você pode apresentar traços de letramento mais primitivos, né, menos desenvolvidos, digamos assim, porque envolve uma amálgama de ideias e de sentimentos, de sensações, de percepções, como é típico do ser humano. Para embasar esse conhecimento estatístico, o Gall ele aponta aí no seu texto original de 2002, o primeiro grande artigo sobre letramento estatístico que ele publicou. O anterior que eu estava mostrando é de 2019, mas ele estava revisitando as ideias de 2002. E ele apresenta aqui 5 elementos fundamentais para embasar esse conhecimento estatístico. O reconhecimento da necessidade dos dados. Então, para você ir atrás de dados estatísticos, você tem que primeiro reconhecer que eles são importantes, que eles são necessários, que você não chega a uma conclusão confiável baseada em achismo, baseada em crenças, baseada em dogmas.
Você tem que primeiro sentir a necessidade das informações para depois realmente ir atrás delas. Não adianta você se cobrir de informações de dados estatísticos e depois jogar tudo fora e tomar uma decisão aleatória, uma decisão arbitrária, né? Ou depositar a decisão na mão de uma pessoa que faz o que ela bem entender com aquilo, não é? E de como esse conhecimento é produzido. Então, mesmo que você tenha softwares, aplicativos que façam o tratamento rigoroso dos dados, você tem que entender o que está, a lógica daquilo, a matemática por trás daquilo, para ver se eles são válidos, se eles são confiáveis, se você pode utilizar aqueles construtos, aquelas ideias na sua argumentação. Bom, a familiaridade com os termos básicos da estatística, então o que é uma média, uma mediana, o que é a população, a amostra, a amostragem, essas coisas tais, que são aquilo que a gente ensina na educação básica aqui no Brasil, por exemplo. A familiaridade com ideias relacionadas à representação gráfica e tabular, principalmente, que é o que eu vou falar mais hoje. A compreensão das noções básicas de probabilidade. Isso é uma coisa muito curiosa. A probabilidade, ela é em grande parte contraintuitiva. Então, muitas vezes, ela te leva a decisões que vão imediatamente opostas ao que você pressupunha a princípio. E muitas vezes a pessoa acaba descartando a matemática, descartando a probabilidade, descartando a estatística e tomando uma decisão intuitiva e depois se arrependendo porque era uma decisão totalmente ilógica, né? Mas por algum motivo isso foi mais forte para ela. E finalmente conhecimento sobre as conclusões e inferências estatísticas já alcançadas, né? Como elas são alcançadas. Então, para você inferir alguma ideia, para você chegar a alguma conclusão, o que te embasa? Quais as evidências, quais os dados, quais as tendências que apontam naquela direção, né? Lembrando sempre que você não tem certezas absolutas em estatística e probabilidade, você trabalha com probabilidade, você trabalha com as chances das coisas acontecerem daquela forma ou não, né? Uma pesquisadora aqui do Brasil, a Cláudia Borim, ela representou dessa maneira simplificada aqui aquele esquema, num outro esquema que aponta para essa articulação dos elementos cognitivos, elementos disposicionais. Os cognitivos te levando a compreender os objetos de conhecimento estatísticos, e os disposicionais questionando a informação obtida. Isso vai levar você a conclusões mais assertivas, mais críticas, ou mesmo descartar algumas ideias embasado nas suas observações. A Irene Cazorla, embora peruana, ela mesma se diz mais brasileira do que peruana, uma das maiores referências na nossa área, junto com a Cileda Coutinho, com a Ciri Lopes, uma das grandes referências nossas, junto com ela era da UESC, agora se aposentou, mas continua trabalhando por lá com o pessoal dessa área, e a Miro Tsumi, da Unicamp, representaram aqui, de uma forma mais pormenorizada, esse modelo de letramento, conferindo ali ao conhecimento estatístico algumas, eu posso dizer, algumas classes de conhecimento, de compreensão que vão te levar a uma análise mais acurada e a considerações finais mais coerentes. Então, você tem que compreender a origem e a importância dos dados, se familiarizar com as ideias básicas, compreender as noções de probabilidade, elaborar conclusões e inferências estatísticas sólidas que envolvam as ideias de aleatoriedade, que, como eu já disse, muitas vezes são contra-intuitivas, variabilidade, que é onipresente na estatística, fazer leitura, não somente a leitura, a construção, a organização dos dados, a construção e elaboração de tabelas e gráficos, leitura, interpretação e argumentação em cima destes, definir e utilizar apropriadamente, articulando as medidas estatísticas de tendência central, de dispersão, procedimentos de amostragem e a inferência estatística. E isso te leva, como mostra ali a Rubem Fernandes, baseado nas ideias do Gall, que, por sua vez, se baseou nas ideias de Chamos. Chamos estabelecia níveis de letramento científico que o Gall assumiu para a estatística também, que são 3, nível cultural, funcional e científico. No nível cultural, você consegue ler e até reproduzir algumas ideias estatísticas,
mas você não sabe gerar essas informações e não entende muito bem como elas funcionam, mas você consegue passar adiante e, eventualmente, usar algumas dessas informações. No nível funcional, você consegue determinar, você consegue construir um gráfico, determinar uma média, uma mediana, um desvio padrão, mas você não sabe como aquilo funciona, você sabe que funciona, mas não sabe a lógica por trás daquilo, as ideias, a matemática por trás daquilo. No nível científico, você consegue não somente ler, interpretar, argumentar, produzir conhecimento, como também demonstrar, provar, justificar a validade daquilo. Então, nível mais profundo de compreensão científica no universo da estocástica, no universo que envolve a estatística. Pois bem, então a estatística ela vai te ajudar a lidar com as informações, com os dados que você tem, que chegam para você por diversos caminhos. Ao longo da história da humanidade, o acesso a essa informação sempre se deu de modo muito variado. Então, na antiguidade, poucas pessoas tinham o privilégio de conseguir acessar a informação, poucas sabiam ler, dizer bem a verdade, poucas conseguiam acessar material, ainda que soubessem ler, com conteúdo significativo sobre o que ela queria investigar. Algumas ilhas de excelência surgiram, e uma delas, talvez a mais notável, foi a Biblioteca de Alexandria, que teve seu auge no período do século III a.C. e seu declínio no século III depois de Cristo, chegando a atingir um acervo de 700 mil pergaminhos. Os pergaminhos eram feitos com tecido, com pele de animal, um pouco diferente dos papiros, que eram feitos, confeccionados com material vegetal, como arroz, coisas tais, né? E o número de pergaminhos que essa Biblioteca de Alexandria teve no seu acervo é muito variado, até porque foi fazendo novas aquisições, foi perdendo exemplares, ela sofreu uma série de ataques. Inicialmente elas eram 2 bibliotecas, né? Uma foi destruída e a outra sofreu ataques que a gente pode ver ao longo da história. Num incêndio que muitos atribuem como de origem acidental, grande parte do acervo se perdeu, e o Júlio César, numa única atacada, fez uma doação de 200 mil pergaminhos, vindos de uma cidade chamada Pérgamo, que acho que chama Bérgamo, da antiga Grécia, e esse acervo, de qualquer forma, era magnífico para o seu tempo. Então, os pesquisadores vinham do mundo inteiro para estudar lá, e ela teve, durante muito tempo, um caráter de universidade. Então, você tinha centenas, milhares de pesquisadores de diferentes áreas, convivendo, trocando experiências, trocando informação e desfrutando do acervo da biblioteca. Por incrível que pareça, ela existe ainda hoje. Tem um projeto de recuperação dessa biblioteca, né? Então, aquela imagem embaixo à direita é a Biblioteca de Alexandria atualmente. É claro que o acervo dela hoje não tem a importância que teve no passado, no Antigo Egito, né? Mas hoje, se você visitar o Egito, você pode visitar essa biblioteca. Bom, eu não sou tão velho assim, não cheguei a conhecer essa biblioteca, mas evidentemente eu vivi num tempo que também o acesso à informação não era fácil como é hoje para os nossos alunos. Nós não tínhamos internet, nós tínhamos acesso a livros que tinham conteúdos desatualizados, muitas vezes erros conceituais, quando nós tínhamos o privilégio de acessar um desses livros. Então, assim que eu comecei a sair de casa, meu pai autorizou que eu fosse sozinho procurar a informação, eu me associei a 5 bibliotecas de São Paulo, Diadema e São Bernardo, região onde eu morava e moro, aqui na Grande São Paulo. E eu era, assim, fissurado em livros, e se podia levar 5 livros, emprestar 5, eu emprestava 5, se podia emprestar 3, eu emprestava 3, e lia um livro a cada 2 dias, né? Mas alguns amigos meus privilegiados, digamos assim, em relação a mim, tinham poder aquisitivo para adquirir uma enciclopédia. Então, havia a figura do vendedor de enciclopédia. Batia de casa em casa, oferecendo a Barça, a Delta, a Mirador. E aquele bem-aventurado que tinha uma Barça em casa, uma Mirador, não precisava ir até a biblioteca, porque tinha tudo lá, supostamente, né?
Hoje isso não tem mais significado, porque se você comprasse, a gente comprava, quem comprava, muitas vezes financiado, aquele tempo era comum passar cheque predatado, em não sei quantos cheques predatados, né? E quando terminava de pagar, aquilo estava tudo desatualizado, principalmente em ciências, em geografia, né? Pois bem, a informática veio para mudar isso de modo drástico, né? A gente tem ali alguns computadores lá em cima, o ENIAC de 46, né? Depois eu vou comentar sobre um computador anterior, mas aquele foi um dos primeiros grandes computadores que nós temos conhecimento, e você vê os funcionários trabalhando dentro dele. À esquerda embaixo tem o Unix de 69, eu escolhi esse daí, porque foi do ano que a internet surgiu. A internet surgiu primeiramente como uma rede que comunicava universidades, e era como uma intranet, e hoje ela se tornou isso que a gente não consegue viver sem, né? Mas, a princípio, seria um meio de intercâmbio entre conhecimento de acadêmicos. Ali em cima à direita, um dos primeiros computadores pessoais, o Apple One, de 81. Ele se assemelha, não sei se todo mundo aqui que está ouvindo já teve uma máquina de escrever. Eu tive, fiz datilografia ainda, né? Se assemelha à máquina de datilografia com uma caixa de madeira. Muito engraçado esse modelo aí, mas foi um grande avanço para o seu tempo, né? E lá no canto embaixo à direita, o iPhone 14 Pro Max, que coloca tudo isso aí no bolso. Então, você tem uma Alexandria no teu bolso e muito mais. Qualquer aluno nosso tem, né? Se você falar passar alguma informação que ele discorda, ele vai lá, consulta, e a gente espera que ele consulte uma fonte confiável e vai contra-argumentar. Se alguém tiver algum interesse em trabalhar essas ideias, ou explorar um pouquinho mais isso com alunos em sala de aula, eu sugiro 3 filmes. Um deles aqui, Alexandria, de 2009, com a Rachel Weisz. Um filme, claro, romanceia muito a história. A gente não sabe exatamente como Hipátia morreu, uma das grandes matemáticas da humanidade, ofuscada, como toda grande mulher ofuscada pela história, mas que é referenciada hoje por ter antecipado ideias de Copérnico, de Galileu, de Kepler, né? Muitos séculos antes disso. E aí, ao trabalhar esse filme, a gente pode trabalhar também com os alunos o acesso ao conhecimento, o fanatismo religioso, o movimento anti-ciência, o feminicídio, né? Tem muitas coisas que dá para se trabalhar. No meio da tela, nós temos um filme chamado Jogo da Imitação, que também, de forma romanceada, conta um trecho da vida de Alan Turing, que é um dos pais da ciência da computação, que criou uma máquina anterior ao ENIAC chamado Christopher. Era o nome de um amigo dele, da infância dele. Christopher era o nome de uma pessoa, na verdade, né? E também teve um fim trágico, assim como a Hipátia. O Turing teve um final terrível. Ele também foi perseguido, e dá para trabalhar com os alunos aí o acesso à informação, a militarização da informação, a informação usada para fins bélicos. Dá para discutir com os alunos homofobia também. O Turing foi vítima de homofobia. E outras questões importantes. E, por fim, uma série acho que tem ainda na Netflix, chamado Era dos Dados, que é uma série mais atual, que traz de modo bem mais rápido, bem mais dinâmico, algumas ideias interessantes. Hoje em dia, eu percebo que os meus alunos, eles não têm paciência para ver um filme lá de 1h30, 2 horas. É uma geração TikTok, você consegue passar vídeos curtos, trechos de vídeo para eles, né? Então, a área dos dados pode ser mais interessante. Pois bem, então a gente pode percorrer um longo caminho para ter acesso à informação. E quando a gente achava que, por meio desse acesso facilitado à informação, seria mais fácil combater as mentiras, as falácias, né? Eis que a gente se depara com o universo das fake news. Então, as fake news são muito antigas, elas existem, arrisco dizer que elas são tão antigas quanto a própria informação, mas elas ganharam um impulso muito grande hoje em dia com a informática, com a internet e, sobretudo, com as redes sociais.
Então, aí nessa charge, o menino está brincando e que o pai dele vive num eterno 1º de abril. E quantas pessoas assim nós não temos nossos grupos familiares, né? Você vai no salão de barbeiro, você vai num cinema, você vai num bar ali, sempre tem uma pessoa falando uma besteira bem cabeluda que você... Fala, onde você tirou? Ah, mas eu vi na internet. Como assim na internet? Ah, mas meu amigo me passou, mas tá no grupo tal essa informação. E a pessoa não consegue sustentar a informação porque ela não tem uma origem confiável, não é? Então, a ideia de fake news, ela também é antiga, mas eu vou pegar um momento mais recente, né? Vou pegar o século passado para falar de fake news. E eu trago aqui, primeiramente, à esquerda, uma ideia baseada num livro chamado Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, Herbert George Wells. Então, Herbert George Wells escreveu um livro sobre a possibilidade de marcianos invadirem a Terra. Esse autor escreveu A Máquina do Tempo, escreveu Homem Invisível, grandes clássicos da ficção científica no século XIX ainda. E aí, uma obra dele foi retomada no século XX por um parente dele, um neto dele, chamado Orson Welles, que era um diretor de cinema. Ele foi responsável por um dos filmes considerado um dos melhores filmes da história do cinema, que é Cidadão Kane. E o Orson Welles teve uma ideia de pegar a Guerra dos Mundos e levar para o rádio. E levar para o rádio como um radioteatro. Curioso é que no começo da transmissão eles falaram que era baseado num romance do H.G. Wells. Só que a transmissão no rádio é muito dinâmica, as pessoas vão desligando, ligando, entrando a qualquer momento. E 6 milhões de pessoas aproximadamente que ouviram, praticamente um quarto dessas pessoas tinha assistido, tinha ouvido o início da transmissão. Então, grande parte dessas pessoas pegaram o bonde andando. Então, você imagina você ouvindo rádio, noticiário político, esportivo, e de repente tem um corte, alguém invade a programação e fala para você que tem uma chuva de asteroides, uma chuva de cometas, né? De meteoritos, melhor dizendo, uma chuva de meteoritos, que a gente costuma chamar de estrela cadente, no céu naquele momento, fala, ó, vai lá fora, dá uma olhada no céu, uma coisa muito bonita de se ver, é muito rápido, mas se você tiver sorte, você vai conseguir ver. É claro que ninguém vê nada porque não tinha nada para se ver. Então, algumas pessoas não saíam, algumas saíam, mas não viam, né? Daqui a pouco eles interrompem de novo a programação para falar para as pessoas não saírem de casa. Que os meteoritos eram maiores do que se pensava e estavam se aproximando. Daqui a pouco eles entram de novo na programação falando que alguns poderiam eventualmente colidir com o solo. Daqui a pouco eles interrompem a programação falando que alguns tinham colidido com o solo. Daqui a pouco eles interrompem para falar que pareciam que estavam se deslocando e que não era um movimento natural, que era alguma coisa artificial. Para daqui a pouco falar que tinham criaturas saindo de dentro. E, de repente, a humanidade estava sob ataque. E eles colocavam no meio da transmissão sons de coisas explodindo, de pessoas gritando, desesperadas, não é, chorando. Quem estava ouvindo o rádio começou a achar que aquilo era verdade. Várias pessoas começaram a ficar apavoradas. Então, teve gente que infartou, teve gente que colocou tudo no carro e pegou a estrada, teve congestionamento nas estradas e colisões, pessoas que queriam fugir dos grandes centros urbanos, achando que no meio do mato, algum lugar mais remoto, teria mais chance de sobrevivência. Então, no dia seguinte, essa emissora de rádio respondeu o processo, o Orson Welles respondeu o processo, né, por conta disso, né? E ali à esquerda tem uma notícia do jornal, né, a manchete do jornal do dia seguinte, ó, Fake Radio War, Shit Terror through USA. Então, era um grande radioteatro fake, né? Então, com consequências para algumas pessoas drásticas. E não tinha internet naquele tempo. Aí embaixo nós temos uma imagem do Ghost Army, que era um exército fake, usado na Segunda Guerra Mundial. E a imagem que vocês têm ali são de 4 pessoas
carregando sem nenhuma dificuldade um tanque de guerra, um blindado. Só se fosse um Superman, sei lá, um Hulk para fazer isso, não é? Então, não era um tanque de verdade, era um tanque inflável. Só que eles reuniram artistas para que pintassem, decorassem aquilo para que parecesse muito real. Para que um nazista, para que um alemão com um binóculo olhando de longe achasse que tivesse mesmo centenas de tanques ali naquela planície e hesitasse em atacar ou recuasse, entendeu? Então, eles reproduziam não somente imagens, mas também sons e simulavam explosões, e com isso eles conseguiram conter ataques na Segunda Guerra Mundial. Um exército fake, um fake do bem, digamos assim, não é? Para os aliados. E, finalmente, a direita, umas cenas assim bastante famosas de uma autópsia de um alienígena. Diga-se de passagem que nunca aconteceu. Mas que foi motivo para, em Roswell, em 47, que foi motivo para livros, para filmes, para games, né? Desde Marte Ataca, que é mais humorístico, até filmes como a própria Guerra dos Mundos, que recriou a história do Herbert George Wells. A versão mais recente que eu assisti tinha o Brad Pitt no elenco. O Brad Pitt no elenco? Não, Tom Cruise no elenco. E seriados, que nem tem um seriado chamado Roswell, por exemplo, né? Games, como, por exemplo, a Área 51. E muita gente que até hoje acredita naquilo, né? Que realmente foi feita uma autópsia, que a Área 51 tem pedaços de nave, equipamentos alienígenas, né? E, recentemente, o Biden veio a público falar de objetos, de OVNIs no espaço, né? Eles derrubaram alguns, abateram nos Estados Unidos, no Canadá, acusaram os chineses, e várias pessoas começaram a espalhar por aí que eram OVNIs, aí, que eram objetos alienígenas, né? Que aqueles OVNIs eram alienígenas. E isso também vai dar muito pano para manga, né? Então, o que fortalece uma fake news? A sua vontade de acreditar. Então, aí nessa charge, o homem fala lá, mas como é que pode ser uma notícia falsa se diz exatamente o que eu penso? Então, se aquilo é falso, o que eu penso é falso. Então, é mais fácil para mim me convencer que aquilo é verdadeiro do que mudar as minhas ideias. Não é? Então, as pessoas começam a se fechar em grupos que defendem as mesmas ideias que eles, ainda que não tenham nenhum sentido, não é? Mas que são mentiras convenientes. Parodiando o filme lá do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, é mais agradável uma mentira conveniente. E as pessoas começam a viver nessas bolhas de mentira. Né? Um dicionário aqui chamado Cambridge University Learners, define fake news como histórias falsas que parecem muito como notícias, espalhadas pela internet ou em outras mídias, com o objetivo de influenciar as pessoas politicamente ou, às vezes, simplesmente por brincadeira. Então, aí eu trago duas imagens para vocês. À esquerda, uma capa fake de uma revista que existe sobre o rei das fakes, sobre Donald Trump. Então, essa revista Time nunca foi para as bancas. Ela não existiu, essa capa, ela foi criada. Se você clicar no link, depois, se alguém quiser, eu passo, tem a capa real da Time daquela semana. E o título da capa era Liar in Chief. Em vez de ser Commander in Chief, alguma coisa assim, o chefe do comando, o homem do comando, o comandante mor do país, dos Estados Unidos, era um mentiroso no comando. E Trump se elegeu, em grande parte, impulsionado por mentiras espalhadas, propagadas pelo Twitter. Isso não é segredo para ninguém. Né? E à direita, nós temos ali um grupo que faz humor, assim, claramente, embora já tenha encontrado pessoas que repostaram coisas do sensacionalista alegando que eram verdadeiras. Eu vi uma pessoa que mostrou uma imagem de um caminhão transportando uma tartaruga que devia, sei lá, ser maior que uma baleia. E ela falou que aquela tartaruga imensa tinha sido descoberta na Amazônia. Você viu lá? Eu olhei a foto e falei, olha, amiga,
Sensacionalista. Olha a manchete. Era um trocadilho com baleia, Rubinho Barrichello, uma coisa assim. Ela falou, não, é verdade, olha lá, tá no jornal. Falei, sensacionalista. Olha o nome do jornal. Há um tempo atrás, um aluno entregou para mim um trabalho baseado na Desenciclopédia. Eu falei, amigo, olha o nome da sua fonte de pesquisa. Eu não estou nem questionando o Wikipedia, hein? Olha o nome da sua fonte de pesquisa. Você acha que isso aí é sério? Né? E é claro que isso é uma brincadeira, né? O brasileiro convence o ChatGPT a passar dinheiro para ele no Pix. Como o brasileiro dá não tem pingo d'água, né? É uma sátira com a versatilidade do brasileiro e com os limites do ChatGPT. Eu já trabalhei recentemente com meus alunos no ensino médio, né? Em educação financeira, usando o ChatGPT, e não é difícil você ver que eles te passam informações coerentes, que se baseiam em informações que estão navegando, viajando aí pela internet, mas que não conseguem justificar aquelas ideias, né? Mas, enfim, é uma das facetas das fake news. As fake news, elas acontecem com mais intensidade no momento de infodemia, no momento de grande acesso, grande volume de informação, de produção de informação em uma forma assombrosa, de um acesso a essa informação de modo muito, muito fácil e rápido. Então, a gente está hoje se afundando em dados, literalmente, não é? Então, aí tem uma projeção, a fonte é o Open Knowledge Brasil, é uma projeção de 2017 para 2020. Eles retomam ali um período de 2006 a 2010, falando que o volume de dados digitais cresceu de 166 exabytes, que equivale a 1 quintilhão de bytes, para 988 exabytes. Ou seja, um aumento de 6 vezes no período de 5 anos. Né? E aí, a projeção para a próxima década é que essa informação se multiplicasse 40 vezes, chegando a 40 zettabytes, 40 cestilhões de bytes. Então, isso era uma projeção. E agora, em 2023, quanto isso aí cresceu? Então, o crescimento da informação é exponencial. Mas a capacidade do ser humano aprender essa informação não cresce nesse ritmo. Então, a gente precisa desenvolver mecanismos, estratégias para lidar com essa informação. A gente tem que ser mais seletivo, mais objetivo para lidar com informações confiáveis e de valor para nós. A Organização Pan-Americana de Saúde apresenta como uma das definições de infodemia a seguinte, que a infodemia caracteriza um aumento exponencial de informações relacionadas a um assunto específico em um curto período, em um curto intervalo de tempo, podendo provocar o surgimento de desinformação e também manipulação intencional das informações. Às vezes, o erro se propaga porque as pessoas não sabem fazer certo, não interpretam de forma correta. Às vezes, elas interpretam, mas têm benefícios, ganhos, errando ali, propagando o erro. Tá? Então, ali mais uma charge para vocês observarem, né? O médico ali atendendo um paciente, e a charge tem essa ideia, né, de passar uma ideia muito rápido. Então, o simples fato do cidadão ali da esquerda estar com uma camisa amarela já nos leva a pensar essa camisa da seleção brasileira e o resto vem junto. Né? Que tipo de cidadão que é esse? Né? E aí o cara fala que ele quer participar de um congresso sobre terraplanismo e sobre a negação do aquecimento global. Mas ele ganha poder porque teve uma gripe e aí o médico fala, uma doença de cada vez. Então é curioso que a ideia da infodemia é vista como uma questão de saúde. Porque a saúde, veja bem, Organização Pan-Americana de Saúde. A saúde é vista aqui como um conceito, uma perspectiva biopsicossocial. Então, o elemento biológico, o elemento psicológico, o elemento social. E se você é uma pessoa espiritualizada, eu não sou, mas se você é, também na esfera espiritual. Então, você vai estar bem, se você estiver bem com a sua espiritualidade, bem com os grupos sociais, bem consigo mesmo, com a autoestima elevada, sendo aceito pelas pessoas, tendo um padrão de vida razoável, tendo saúde,
dormindo bem, comendo bem, fazendo sexo, tendo uma vida produtiva e uma vida que gratifica, né? Que faz valer a pena estar vivo. Essa é a ideia. Né? Você não estar doente, né? Mais do que isso. Né? Então, a gente vê essa polaridade, essa polarização que nós chamamos aqui no Brasil, acontecendo pelo mundo inteiro afora. E pessoas negando vacina, e pessoas negando ciência, né? De modo absurdo. Né? Como é que você pode encontrar um professor de história que nega a história, que nega o golpe de 64? Ou um professor de física que fala que a Terra é plana? Não tem o menor cabimento. Está rasgando o diploma. Mas eu vi. Infelizmente eu vi, acho que vocês também. Bom, Cobb e Moore, George Cobb e David Moore, eles definem a estatística como a ciência dos números em contexto. Então, sem o contexto, o que te sobra ali são os números, é a matemática. Nada contra nem a favor. Eu não estou querendo falar que a estatística é melhor ou pior do que a matemática, mas a estatística não é matemática, porque ela se ressignifica em contextos significativos. Mais do que isso, a estatística é uma ciência dos números em contexto que embasa outras ciências. Eu, como falei na minha apresentação, tive minha primeira formação antes de matemática em psicologia. E me formando em psicologia, eu estudei estatística no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Eu tive 6 semestres de estatística. Não sei se a grade da minha universidade, que era a Metodista de São Paulo, continua assim. Mas é muito raro alguém, no nível da graduação ou da pós-graduação, nunca tenha usado estatística. Embora, não importa se é ciências biológicas, sociais, ou se é códigos de linguagem ou ciências exatas, todas as áreas bebem dessa fonte. Então, a estatística embasa metodologias de pesquisa, de investigação. Então, é uma ciência que embasa as ciências. Daí uma grande importância para ela, porque ela lida com a variabilidade que é onipresente no nosso cotidiano. E a ideia de usar a estatística para empoderar as pessoas é uma ideia também muito antiga. Eu trago aqui as palavras do Marquês de Condorcet, resgatadas pelo Nicholson e colaboradores, Nicholson, Gall e Ridgway, em 2018. Condorcet, Marquês de Condorcet, ele defendia, no contexto da Revolução Francesa, que você deve empoderar as pessoas levando conhecimento. Ele defendia o savoir liberator, o saber que libertava as pessoas da opressão dos tiranos. Então, não é à toa que quando alguém quer permanecer no poder à força, nós acabamos de ver isso aqui no nosso país, essa pessoa ela começa a atacar os professores, atacar os cientistas, atacar os jornalistas. Ela tem que atacar quem leva a informação para as pessoas, porque a informação empodera. A ignorância fortalece o tirano, fortalece o ditador, facilita os mecanismos de opressão social. Esses autores, Nicholson, Gall e Ridgway, diz o seguinte, que a democracia prospera com argumentos baseados em evidências. A desinformação e a ignorância só ameaçam o nosso modo de vida, só ameaça a democracia, porque ela precisa de cidadãos bem informados que possam compreender os problemas sociais, discuti-los, participar ativamente da vida cívica, e aí muito cuidado com o cívico, não o civismo de Pátria Amada Brasil, de camisa da seleção brasileira e coisas tais, cantar o hino nacional, mas direitos civis, direitos e deveres civis. É uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais madura que isso. E contribuir para a tomada de decisões que têm implicações na sociedade, não apenas de caráter pessoal e benefícios e vantagens individuais. É que eu trago um exemplo. A história que eu vou falar aqui para vocês, ela foi publicada numa revista, infelizmente eu não tenho mais. Eu agora estou em dúvida se era Galileu ou super interessante. Estou a acreditar que era Galileu, que ainda é lançado ainda, né? A super desse mês, ela falava sobre inteligência artificial e sobre o chat GPT, o assunto que está aí em evidência na sociedade, que eu estou trabalhando com os meus alunos na escola. Mas, enfim,
essa revista Galileu, ela tinha uma matéria que chamava, se não me falha a memória, A Última Colheita. Então, ela contava a história de uma psicóloga que prestou um concurso, ela morava numa grande cidade e foi para uma cidade pequena do interior do sul do Brasil. Se não me falha a memória, Santa Catarina. E aí, essa pessoa chegou lá nessa cidade pequena, foi trabalhar numa unidade básica de saúde e, de repente, ela começou a observar um elevadíssimo índice de suicídio na cidade. Havia muitos suicídios, muitas tentativas de suicídio. Ela falava, nossa, mas isso aqui é alarmante. E quem trabalhava com ela, quem era do lugar, falava o seguinte, que as pessoas se matavam naquela cidade porque não tinham perspectiva. Os jovens não queriam terminar como os pais, trabalhando de sol a sol na lavoura, no cultivo do tabaco, que era cultivado naquela região. Então, os jovens que tinham sorte iam para a cidade grande, se é que a gente pode chamar isso de sorte, e abandonavam os pais. Os pais ficavam sozinhos, tristes e deprimidos e cometiam suicídio. E os jovens que não conseguiam sair do lugar também ficavam deprimidos e potencialmente suicidas. Eu falo, mas não pode ser isso. Tem uma boa desculpa para os jovens, uma boa desculpa para os mais velhos, né? Bom, e nas cidades vizinhas? As cidades vizinhas que passavam pelos mesmos problemas não tinham taxa de suicídio assim. Então, essa psicóloga foi procurar dados estatísticos de suicídio da Alemanha do pós-guerra, da União Soviética, depois da dissolução do Bloco Soviético, de países que têm altas taxas de suicídio, que nem Japão, que nem Finlândia. E aqueles dados daquele município superavam desses outros países e contextos históricos, né? E superava também das cidades vizinhas. Bom, então a primeira foi buscar dados estatísticos para contra-argumentar com quem já era do lugar. As pessoas que receberam, ela falou, você acabou de chegar agora na cidade grande, você não sabe como é que é aqui. Você não entende a nossa realidade. Como é que você que vem de fora quer discordar de nós? Então ela discordou, graças a Deus, e foi... eu falei que não sou religioso, acabei de falar graças a Deus, né? Mas ela discordou das pessoas e foi buscar dados estatísticos. E aí ela não se contentou com aquilo e ela foi a campo investigar. Ela foi visitar as famílias, as casas, as pessoas que cometeram suicídio. Vocês devem imaginar que onde alguém cometeu suicídio, as pessoas não gostam de falar sobre o assunto. Não é fácil obter informação. Ninguém gosta de reconhecer que teve um suicídio ali. Porque é como se estivesse reconhecendo que você falhou como pai, como irmão, como namorado, como amante, como filho, como amigo. Aquela pessoa estava pedindo socorro e você não ouviu. Não é? Então, é mais fácil você falar que a culpa é da pessoa, a culpa é da vítima, ou então falar que foi um acidente. Ela ingeriu os comprimidos sem saber, ela caiu do prédio por descuido, não se jogou. Mas, enfim, mesmo assim ela foi atrás. E quando ela ia nas casas, ela começou a perceber que em quase toda casa que ela ia visitar que tinha um suicida, tinha uns pacotes de um formato meio diferente, com uma embalagem meio diferente, acho que é amarela a etiqueta. E ela perguntou, o que é aquilo? Aquilo é implemento agrícola, agrotóxico, é o que a gente usa na lavoura do tabaco. Ela achou curioso aquilo, e as casas que ela foi visitar que não tinham suicidas, ela não encontrava aquele produto. Ela perguntou, o que é que não encontro? Não tinha. Ela falou, que curioso. Ela não tinha formação em química, ela foi investigar sobre aquele implemento agrícola. E ela percebeu que tinha elevadas concentrações de lítio, que é um metal, acho que é um metal alcalino terroso, não lembro mais, mas que tem efeito direto no sistema nervoso central. Isso é de conhecimento de cultura geral. Tem uma música do Evanescence chamada Lithium, tem uma música do Nirvana que ele fala disso, né? E tantas outras. Então, ela ligou uma coisa à outra. E aí ela levou essa questão ao Ministério da Saúde. Ela descobriu que aquele agrotóxico era proibidíssimo no Brasil. Ele vinha clandestinamente da China para o Paraguai e ele afetava as pessoas que manipulavam esse agrotóxico e levava as pessoas à depressão e potencialmente ao suicídio. Então, quando isso se tornou público, a fiscalização foi mais rigorosa
os agricultores pararam de usar, os índices de suicídio caíam de forma muito intensa, e essa pessoa com informação, a princípio de origem estatística, e depois se expandiu para a área da saúde, da psiquiatria, da química, né? Ela conseguiu salvar vidas de uma cidade. Então, o conhecimento, ele te torna poderoso. Se você sabe lidar com esse conhecimento. Se você não aceita as primeiras respostas que você ouve, não é? Bom, se você se interessa por esse assunto, eu indico 3 livros aqui. Esses 2 primeiros eu recebi na minha escola. O nosso diretor, uma escola da Rede Estadual de São Paulo, né? A escola no Direção de Manhã, pediu para nós uma lista de indicações de livros e ele comprou para os alunos, em grande quantidade, Uma Senhora Toma Chá, de David Salzburg, e O Andar do Bêbado, de Leonardo Lodinov. São 2 livros excelentes, leitura agradabilíssima, curiosa, cheio de ideias boas para você levar para a sala de aula. Não dá para você pegar um livro desse e jogar na mão do estudante. Alguns vão dar conta, alguns vão ler. Mas é legal que você pegue trechos para ilustrar suas aulas. Tem coisas muito interessantes ali. Leia primeiro. E o terceiro livro ali, do Robert Matthews, chama As Leis do Acaso, também é um livro muito interessante, mas esse, infelizmente, não chegou na minha escola. Pois bem, então, até agora eu falei para vocês do papel, da função do letramento estatístico, da importância em você lidar com a informação de uma forma assertiva, de uma forma eficaz, dos perigos de você interpretar de forma errada as informações que chegam até você, do vagalhão, do tsunami de informação que a gente vive hoje em contexto de infodemia, e também dos riscos de você receber, aceitar e propagar fake news. Quando você vai lidar com dados estatísticos, eles podem chegar a você de diferentes maneiras. Uma forma que a gente gosta de apresentar os dados estatísticos para as pessoas, para agilizar a leitura e para facilitar a compreensão, é por meio de gráficos e tabelas. Então, vou falar um pouquinho disso aqui agora, embasado na BNCC. Então, esses gráficos e essas tabelas que a gente vai discutir com vocês agora, elas são aquelas que você encontra nos livros didáticos, nos jornais, na TV, sempre você vê. Durante um longo período, agora a gente abrandou um pouco mais agora recentemente, né? Mas a gente vê todo dia, praticamente, gráficos e informações estatísticas sobre a Covid-19, sobre contágio, sobre vacinados, primeira dose, segunda dose, mortes no Brasil, lá fora, né? Então, nós temos uma charge aí de uma pessoa que fala que aquelas estatísticas não contam do recado. E a solução para o gestor ali, ao invés de combater o problema, nesse exemplo aí da charge, acidente das estradas, é fazer gráficos maiores. Então, muda a escala. Por incrível que pareça, esse é um dos erros mais frequentes. Então, se você quer mostrar que a audiência do seu canal está muito próxima do outro canal, que a vantagem eleitoral do seu opositor é menor do que parece, que as vantagens do produto que você vende, negocia, são melhores, você manipula a escala, manipula a perspectiva de vista. Um gráfico 3D, por exemplo. Isso leva a conclusões erradas, de modo que te beneficie, né? O que a BNCC fala sobre gráficos e tabelas estatísticas? Então, não sei se vocês leram a BNCC, imagino que sim, aquele documento de 600 páginas, não é? E a BNCC, ela começa elencando 10 competências gerais. Logo na página 9, a gente encontra essa competência número 4 aqui. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual motora, como Libras na escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como linguagem artística,
matemática, científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos. Então, aqui formas que você vai representar aquelas informações, as mais variadas possíveis. Nós temos uma teoria chamada teoria dos registros de representação semiótica, teoria de Raymond Duval, que defende a ideia de você trabalhar com diferentes representações e oferecer para o estudante oportunidade de mudar as representações para ver o que se ganha, o que se perde, como você facilita, como você dificulta a leitura daquela realidade quando você muda a representação. Se você não consegue trabalhar com uma ideia, passar uma ideia para as pessoas de mais de uma maneira, então você não domina aquela ideia. Então, se eu vou resolver um problema com o aluno, posso resolver geometricamente, algebricamente, numericamente, posso resolver de diferentes maneiras, e alguns alunos vão entender melhor de um jeito, outros vão entender melhor do outro. Agora, se eu explico de uma maneira, o aluno não entende, eu repito a explicação, ele não entende, eu repito a explicação, ele vai continuar sem entender. Ele não é surdo. Ele não entendeu daquela maneira que você explicou. Então, vale a pena você buscar outra estratégia, muitas vezes outra representação. Não é? A competência 7. Argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis para formular, negociar, defender ideias, pontos de vista e tomar decisões. De forma ética, consciente, responsável, sobre questões de natureza socioambiental, e aí uma série de exemplos, direitos humanos, né? Bom, depois de apresentar as competências gerais, a BNCC começa a esmiuçar habilidades e competências para todos os segmentos de ensino, para todas as áreas. Então, na educação infantil ainda, já se fala disso. Então, na educação infantil, você divide o currículo em campos de experiência. Então, no campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, aparece lá essa habilidade. Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos. Por diversas estratégias de observação gráfica. Não se fala gráfico estatístico aí. Aliás, deixa eu abrir um grande parênteses. A BNCC não fala de letramento estatístico. A BNCC fala de multiletramentos. Mas muito do que a BNCC fala se reporta ao letramento estatístico. Tá? Depois, em outra ocasião, a gente pode desenvolver essa ideia. E aí, nas representações gráficas, os gráficos estatísticos também se incluem, não é? E ainda na educação infantil, no campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações, transformações, nós temos identificar e selecionar fontes de informação e expressar medidas, peso, altura, construindo gráficos básicos. Então, você não precisa que a criança seja alfabetizada para construir um gráfico estatístico. Você pode trabalhar um dot plot, um gráfico de pontos. Você pode empilhar fichas, empilhar moedas, empilhar caixas de sapato, caixas de fósforo. Então, tem muitos trabalhos, se vocês quiserem depois eu indico alguns, de letramento estatístico para crianças não alfabetizadas, não letradas ainda, com profundidade na língua materna. Então, que estão desenvolvendo letramento linguístico e estatístico de modo simultâneo. Então, isso é uma coisa muito interessante e está amparado na BNCC. Indo para a matemática, veja que a educação infantil não faz essa distinção. Agora, no fundamental, nós já temos. Então, as competências da matemática para o ensino fundamental. Na competência 4, fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos, representar e comunicar informações de forma a poder avaliá-las crítica e eticamente, argumentando de forma coerente. Enfrentar situações de problema em múltiplos contextos, expressando resposta e sintetizando, e uma forma de sintetizar é essa, suas conclusões por meio de gráficos, tabelas e esquemas. Essas aqui são competências gerais, que valem para todo o ensino fundamental. Tá? São 8 competências específicas da matemática para o fundamental. A partir daí, a BNCC começa a elencar habilidades. Essas habilidades são distribuídas ao longo de todos os anos. Então, logo, aluninha de primeiro ano, ensino fundamental, aluninha de 6 anos de idade, ler tabelas e gráficos de coluna simples.
Então, tem gráfico estatístico logo para a criancinha de 6 anos. Comparar para o aluno de segundo ano. Comparar tabelas de dupla entrada, gráficos de coluna simples ou gráficos de barras. Então, barras horizontais ou barras verticais, que são as colunas. Isso no segundo ano. No terceiro ano, resolver problemas cujos dados estão expressos em tabelas de dupla entrada, que são mais complexas, gráficos de barras ou de colunas. Ainda no terceiro ano, ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras e colunas, envolvendo aspectos da realidade sociocultural significativos. Aquela ideia dos números em contexto. Para o quarto ano, analisar tabelas simples de dupla entrada em gráficos de colunas ou pictóricos. Então, os gráficos pictóricos são gráficos que têm uma preocupação artística maior. São gráficos mais bonitos, mais agradáveis aos olhos. São muito utilizados por jornais, por sites que querem chamar a atenção das pessoas de um modo mais atraente, não é? E muitas vezes, ao tentar construir uma coisa artisticamente, esteticamente melhor, você incorre em erros estatísticos. Então, pedir para uma criança fazer um pictograma é complicado. E pedir para ela interpretar o pictograma também é complicado em muitas instâncias, né? Mas já é pedido para o aluno de quarto ano. Para o aluno de quinto ano, interpretar dados estatísticos em tabelas e gráficos de colunas ou linhas e produzir textos que envolvam esses gráficos. Eu sou parecerista de muitas revistas de conhecimento científico. Eu cansei de receber artigo para dar parecer que a pessoa joga lá no meio do artigo uma tabela, um gráfico e não comenta nada. Você não sabe o que ela pensou sobre aquilo. É como se o gráfico falasse por si só. Como se a tabela falasse por si só. Então, você precisa, nem que seja por um pequeno texto embaixo, mostrar o que você viu daquilo, o que você compreendeu daquilo, o que você aprendeu daquilo, o que você quer chamar a atenção das pessoas para aquela realidade. E isso já é pedido para o aluno de quinto ano. Aqui um exemplo num pictograma bem simples, né, em uma interpretação bastante engraçada, né? Então, a criança está vendo ali um pictograma, eu falo pictograma porque você vê de modo até machista, eu diria, a distinção de sexo, né, o homem e a mulher, e eles estão igual ao número. Então, se os homens têm 2 testículos e a mulher nenhum, a média é 1. Então, ele fala, a partir daí, a estatística mostra que o ser humano médio tem 1 testículo, que é um absurdo, embora algumas pessoas nasçam com um só. Tem uma figura, que também é bem engraçada, mas que eu nem trouxe, que é muito usada, que mostra uma pessoa com os pés no forno e a cabeça numa geladeira, e você fala, tudo bem, a temperatura média dela está boa. Então, se você trabalhar com uma informação como a média, sem contextualizar, sem usar uma outra medida de dispersão, por exemplo, não vale para nada. Vale tanto quanto essa conclusão da charge aí, não é? Aqui já no ensino médio não, no Fundamental 2. No sexto ano, interpretar variáveis, suas frequências, elementos constitutivos, diferentes tipos de gráfico, não fala quais. Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisa. E eu lembro que a BNCC pede para o aluno fazer pesquisa estatística desde o primeiro ano. O aluninho lá de 6, 7 anos de idade já deve coletar dados e a partir daí fazer todo o tratamento da informação para produzir relatórios e apresentar seminários e painéis, murais com dados estatísticos. Então, aqui eles discutem isso, como você usa esses elementos numa pesquisa, né? Veja que somente no 7º ano que aparece gráfico de setores. Recentemente, eu estava numa formação de professores, uma professora falou que tinha passado lá para os seus alunos lerem um artigo que tinha gráfico estatístico, em seguida ela pediu para que eles construíssem gráficos. Ela pediu para que os alunos construíssem gráfico de setores. Eu falei, professora, que ferramenta digital que eles usaram, que software, que aplicativo eles utilizaram? Não foi nenhum, foi a mão livre. Como é que você faz um gráfico de setores à mão livre? A criança lá
era criança, acho que de segundo ano fundamental, anos iniciais. Ela tem esse conceito de ângulo interno, ela sabe a proporcionalidade do ângulo interno do setor do círculo, né? De que forma que ela faz isso, né? Com régua e compasso já é difícil, né? E aí, então, a gente tem que estar atento à BNCC. Aí, uma pessoa contra-argumentou que a BNCC fala o que você deve trabalhar, mas a BNCC não fala também que você tem liberdade para explorar da forma que achar melhor. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Eu não sou defensor da BNCC, não acho que ela é um bom documento. Ela tem coisas boas e coisas ruins. Só que em nenhum momento que está se dizendo isso. Se fosse para você trabalhar o que ele quisesse, na hora que ele quisesse, não precisava de pesquisa em educação matemática, não precisava de currículo, né? Enfim, tomar cuidado com isso. E aí, no 8º ano, planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem adequada, o que é uma coisa difícil, escrever relatórios representando as informações estatísticas por meio de gráficos, medida de tendência central e argumentando em torno disso. 8º ano, avaliar a presença de diferentes tipos de gráficos. 9º ano, analisar e identificar em gráficos divulgados pela mídia. E a gente já pode inserir aqui a discussão sobre fake news, que a gente fez agora no início da fala, né? Então, o aluno buscar ler entre os dados, ler por trás dos dados, o que tem ali nas diferentes matérias, os erros intencionais e as tentativas, ou supostas tentativas de indução ao erro, que você encontra nesses documentos. Escolha o conceito gráfico mais adequado. Veja que com o aplicativo, com software, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, consegue mudar de um gráfico para o outro de jeito muito rápido. Eu não gostei desse, vamos mudar para o outro. Muitas vezes o aplicativo gráfico faz uma transformação que não é adequada, uma transformação, uma conversão que não é adequada, que não se aplica aquela variável, a variável daquela natureza. E a pessoa não enxerga isso, não percebe isso. Entendeu? Então, toma cuidado com isso. Não é uma coisa tão simples também. Quais gráficos eu uso para quais tipos de variáveis? É uma discussão boa em estatística, não é? 9º ano ainda, planejar, executar pesquisa amostral e comunicar os resultados. Então, não adianta o aluno fazer pesquisa e entregar ao professor. Não pode ficar entre ele e o professor. Apresentar dentro da sala, montar um painel, fazer um seminário, convidar pais de alunos, convidar a comunidade, colocar no YouTube, no Instagram, enfim, divulgar o conhecimento que foi produzido pelos alunos nas suas pesquisas. Geralmente usando gráficos e tabelas. No ensino médio, o ensino médio apresenta 5 competências. A 4ª competência do ensino médio em matemática, só são 5. A 4ª fala o seguinte: compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos, de natureza algébrica, geométrica, estatística computacional, na busca de solução e comunicação de resultados de problemas. E aí, a partir desse momento, a BNCC, para o ensino médio, ela distribui as habilidades e, no final, ela tem um quadro para cada área. A área da geometria. Oi? Você falou alguma coisa? Acho que eu ouvi mal. A partir desse momento, a pessoa... Aliás, eu fiz essa interrupção aqui. Rafael, se quiser fazer alguma colocação, algum comentário, fica à vontade a qualquer momento, então pode me cortar. Não, tá tranquilo, Cássio. Acho que no final a gente pode conversar um pouquinho, tentando fazer um catálogo do que está sendo dito, mas acho que melhor esperar você terminar a parte aí da BNCC para a gente conversar com mais calma. Maravilha. Então, aqui, a BNCC apresenta um quadro com as competências de cada área. E para a área de probabilidade estatística, ela apresenta 5 habilidades para estatística, 5 para probabilidade, mas se você olhar mais atentamente, você vê que a combinatória está lá presente, sobretudo em probabilidade. Tá? Como eu disse, não dá para você dissociar. Tá? Mas eu destacaria essas habilidades aqui, não vou falar das 10. Analisar tabelas e gráficos e amostras de pesquisa estatística apresentadas em relatórios, identificando, que você encontra no meio de comunicação, identificando, quando for o caso,
e inadequações. Então, você trabalha com erro em gráfico estatístico, erro de tabela, e a gente vai achar muito isso aí nas mídias. Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, comunicando os resultados com relatórios que tenham tabelas e gráficos. Então, você produzir, você interpretar, você comunicar, você receber informação de outros portadores, e você criticar e você apontar erro na produção de outros, tá? Ainda na página 546, construir e interpretar tabelas e gráficos de frequência com base em dados obtidos por amostras estatísticas, usando, sempre que possível, softwares, tá? Que interrelacionem estatística, geometria, álgebra, como GeoGebra, que é muito famoso, interpretar e comparar conjuntos de informações de dados estatísticos, diferentes diagramas, e aí a BNCC fala de histograma, que a gente não vê nos PCNs, boxplot, que também é um gráfico excelente, que a gente quase não vê no livro didático, agora começa a aparecer bastante depois da BNCC, gráfico de ramo e folha, que sinceramente a gente não usa muito, mas está lá, né? Enfim, já mostrando a necessidade de você diversificar a exploração gráfica, tá? Então, essa charge aqui, sobre gráficos, fala sobre desemprego, e aí o cara fala, cadê o gráfico de desemprego? Não tem, porque o cara que ia fazer o gráfico perder emprego. Então, a gente que trabalha em escola pública, a gente viveu um momento de enxugamento da máquina, de corte de verba, a gente sabe muito bem o que é isso, né? E muitas vezes a pessoa que vai analisar, vai elaborar, vai construir, vai fazer a revisão de um texto que tenha dados estatísticos, não é um profissional especializado porque demitiram o cara. Isso, infelizmente, acontece. Mas, enfim, quando você vai ler gráficos, você pode ler em diferentes níveis. Francis Curcio criou uma escala de 3 níveis, tá? Que foi ampliado depois por curso Bright e Friel. 3 formas de você aprender as informações do gráfico. O primeiro nível, o nível mais básico, é ler os dados. É você falar que aqui tem um gráfico que mostra os títulos mundiais das seleções do mundo, em futebol masculino, profissional. O Brasil ganhou 5 títulos, a Argentina 3, a França 2. Então, isso é você ler os dados. Você não faz nenhuma grande interpretação. Num segundo nível, você consegue ler entre os dados. Você consegue comparar diferentes colunas de um mesmo gráfico de colunas múltiplas. Você pode comparar setores de um gráfico de setores. Você pode comparar gráficos diferentes, comparar uma tabela com um gráfico, comparar gráficos similares de períodos históricos diferentes, ou obtidos por metodologias diferentes. Então, ler entre os dados é um nível mais profundo, mais complexo. No terceiro nível, você vai ler além dos dados. Você vai conseguir fazer inferência do que não está ali evidente, tá? Então, por exemplo, se você fala assim, tem menos multas sendo aplicadas na Amazônia sobre queimada e devastação da floresta nos últimos anos. Tem, que dificultaram as formas de você multar, começaram a ameaçar os fiscais, demitiram um monte de fiscal, cortaram verba. Então, você fala, não significa necessariamente que tem menos motivo para multar, mas que dificultaram o ato de se multar os infratores. Então, isso é uma informação que o gráfico não vai te dar. É uma leitura de realidade, está além dos gráficos, né? E aí, no nível mais profundo, nível 4, ler por detrás dos dados. Você observar a intencionalidade oculta naquelas informações. O que tentar esconder de você. Qual a vantagem, qual o interesse de se mostrar a informação daquela maneira? Que vai além da incompetência, que vai além do erro conceitual, que está no âmbito da má-fé, da manipulação. Para tabelas, o Weiner, em 95, também elaborou uma análise de tabelas em 3 níveis. Nível elementar, intermediário e avançado. E as 10 são mais ou menos as mesmas. No nível elementar, você consegue identificar na tabela dados pontuais, mas não faz grandes comparações ou grandes análises. No intermediário, você desvela relações entre os dados da tabela. E no nível avançado, você consegue interpretar de forma mais ampla, abstrair, fazer inferências,
comparar com informações de outros lugares. Tá o nível 3 de leitura de tabela de Winer. Aqui um exemplo. Então, tem uma tabela que associa peso do recém-nascido com o fato da mãe desse recém-nascido ser fumante ou não. Então, eu tirei esse gráfico aí de um artigo do Arteaga, da Carmen Bataneiro, Canadas e Contreras, um artigo de 2011. Então, mostra as informações de 4 formas diferentes, tá? Eu não tenho tempo para falar todas elas, né? Eu vou comparar aqui a B e a C. Então, quando você olha a tabela B, você é fumante ou você defende que a mulher não precisa parar de fumar durante a gestação ou diminuir a intensidade do cigarro, né? Não quero que soe machista por ser a fala de um homem sobre uma mulher fumante. Eu estou pegando um artigo científico de um autor, inclusive tem autoras mulheres ali no artigo, né? E também não estou falando que isso é verdade absoluta, para a gente discutir, tá? Mas ali você pode olhar assim, olha, as crianças que nascem com baixo peso, na tabela B, na segunda coluna, olha, criança com baixo peso, 70,9% dessas são de mães não fumantes. Só 29,1% são de mães fumantes. Tem muito mais criança com baixo peso nascendo de mãe não fumante. Então, por que eu vou parar de fumar? Por que a mulher deveria parar de fumar? É uma forma de apresentar os dados, de você interpretar erroneamente. Aí dá uma olhada lá, aí você tem os dados relativos, não números absolutos, organizados por coluna. Aí você pega os mesmos dados e organiza por linha, na tabela do lado. Tá? Mesma fonte, mesma base de dados. Aí você olha lá, na segunda linha, ou a primeira linha abaixo do cabeçalho. Fumante. Tem crianças com baixo peso, a mãe fumante, 17,2% dos casos. Em 82,8% dos casos, a criança nasce normal. Só que se a mãe for não fumante, a criança vai nascer com baixo peso em apenas 6% dos casos. Em 94% dos casos, peso normal. Então, aí você pode argumentar que se a mãe é fumante, a chance da criança com baixo peso é 3 vezes maior. E na outra tabela, a tabela B, você pode argumentar que mais que o dobro dos casos de criança com baixo peso vem de mãe não fumante. E aí eu te falo, qual a verdade que te convém? Então, se você vai apresentar no seminário, se você vai convencer as pessoas de alguma coisa, você mostra uma tabela como essa, ressalta algum dado, colore, destaca, né? De alguma forma e passa muito rápido a tabela, de forma que as pessoas não tenham tempo para refletir sobre isso. E aí você pode convencer as pessoas do que você quiser. Não tem erro estatístico ali. Aqui são gráficos que têm erros estatísticos da Fox News, que é uma emissora de extrema-direita, que eu detesto, diga-se de passagem, que sempre se posicionou favorável às ideias do Partido Republicano, defendeu Donald Trump, e foi anti-vacina, e, enfim. Para o meu senso crítico, é uma emissora que eu não indico para ninguém, e como pesquisador de estatística, menos ainda, que você vai achar uma enxurrada de gráficos da Fox News com erros, tá? Então, ali, à esquerda, é hilário aquele gráfico ali. Casos de coronavírus confirmados na Flórida nos dias 17 de junho, 18, 19, 20 e 21 de junho, acho que 2019. E ali, qual a escala daquilo? Não tem escala nenhuma e nem se respeita a ordem nenhuma ali, né? Então, como é que você vai fazer o quadradinho? Do jeito, do tamanho que quiser, da cor que quiser. Tá bem assim ali, né? Quando você olha para o gráfico da direita, ele parece um pouco melhorzinho. Você vai para o eixo dos tempos, você fala, ok. Aí você vai pelo eixo da escala. Então, o primeiro intervalo vai de 30 a 60. O segundo, de 60 a 90. O terceiro, de mesmo tamanho, vai de 90 a 100. Aí o quarto, de 100 a 130. 100 a 160. 160 a 190. E aí pula para 240. Então, você tem intervalos de 10, intervalos de 30, intervalos de 50. É a festa do caqui ali. Então, para que você vai fazer um gráfico? Se é para fazer desse jeito, é melhor não fazer. Passa os dados numa tabela, lê os gráficos, lê os dados, né? Então,
A Fox News, durante a pandemia, só espalhou contra-informação, só espalhou fake news, só tentou desacreditar quem defendia a vida. E esse tipo de erro a gente não pode... Eu não sei até onde é incompetência, até onde é má-fé. Nesse outro gráfico aqui, ele apareceu numa matéria da Reuters, ali está o link, depois se alguém quiser eu passo. Aqui é engraçado. Quando você vai dar credibilidade para o dado estatístico, você cita fontes confiáveis. Quais são as fontes? Acho que não dá para vocês lerem direito. CDC, que é a instância que faz o controle de doenças, epidemias nos Estados Unidos. O Jornal The Lancet, que é uma das revistas de pesquisa mais tradicionais do mundo, eu diria, né? Lancet Journal. E tem uma série de fontes ali. Só que aí eles pegam diferentes doenças em diferentes períodos. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Não chega a 2020. E aí pega no início da pandemia, quando nós não tínhamos dados confiáveis ainda sobre a pandemia, porque as pessoas estavam sendo testadas ainda de forma adequada, até hoje não estão, e joga tudo isso no identificador e faz um suco, faz uma batida com isso daí. Então, isso aí não vale de nada para nada, porque são dados estatísticos, uma miscelânea, obtidos em épocas diferentes, por órgãos diferentes, em contextos diferentes, por metodologias diferentes, que não tem nenhum significado estatístico. Rigorosamente nenhum. E além desse erro, para induzir as pessoas à leitura, eles colocam bem grande. This is what collapsed the world economy. Isso é o que está colapsando a economia do mundo. O culpado pela crise econômica mundial é a Covid. Então, nada de lockdown, nada de trabalho remoto, de home office. Vamos tirar a máscara, vamos para a rua, é normal. A morte faz parte da vida, mas vamos em frente. Quantos de nós não vimos esse discurso e qual foi o resultado? Não é? Então, aqui no Brasil, mais 700 mil mortes oficiais até agora, né? Enfim. Aí eu trago para vocês um gráfico estatístico. Aliás, antes de comentar esse gráfico, eu tinha falado aqui para vocês o primeiro, ele por detrás dos dados, né, com a intenção do erro, né? Depois ele entre os dados, comparando as doenças, mas depois você fala, mas pera lá, como é que eu vou comparar? Se não tem base de comparação. Então você até entende como é que seja feita a comparação. Você até vê alguma escala ali. Mas de repente você fala, isso aqui que eu estou fazendo não tem sentido, né? Não tem fundamentação científica. E aqui uma coisa curiosa. Eu escrevi um artigo junto com o Fabiano Souza e com a Fernanda Ângelo Pereira, o Fabiano da Federal Fluminense e a Fernanda da FURG, um artigo sobre um trabalho que nós fizemos com alunos do ensino médio em cima do discurso do Bolsonaro na ONU em setembro de 2021. Então, o Brasil tinha a tradição de abrir as sessões da ONU, estava nas mãos do Bolsonaro o discurso, ele fez um discurso. Eu peguei esse discurso na íntegra, tem ali o link do site da Globo, tem o discurso na íntegra, tem um vídeo para o aluno ver que a transcrição não era errada, que eu não manipulei as falas do Bolsonaro, e tinha uma série de informações. E eu pedi para os alunos, independente do aluno apoiar o seu opositor, checar as informações, falar, vão nos sites que vocês quiserem, pesquise as informações, tragam para mim. Quando o aluno trazia uma fonte que não era muito confiável, eu levava o aluno a refletir sobre a confiabilidade daquela fonte. Não falava que era boa ou ruim. O aluno perguntava para mim, qual que você indica? Eu não indico nenhuma. Cabe a vocês fazer essa triagem. E os alunos foram trazendo vários gráficos. Então, um que apareceu foi esse. Foi um gráfico do projeto DT, que é um projeto do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, foi publicado no Jornal da USP. E esse gráfico aí mostrava, nos períodos de 2015 e 2016, sempre tomando por base de agosto de um ano a julho do ano seguinte, fechando o relatório em agosto, divulgando em setembro, os dados mês a mês da destruição, do desmatamento na Amazônia, da destruição da floresta na Amazônia. Pois bem, a curva de 2018, 2019, a curva é em vermelho. E a curva de 2019, 2020, a curva em roxo, ou lilás, tá? Acho que é lilás isso daí.
E estava para sair um novo relatório. Saiu depois um novo relatório. Então, o Bolsonaro foi abrir a sessão da ONU em 2021, em setembro. Ele pegou um dado que tinha sido publicado de agosto do outro ano e falou: no Brasil, nós temos combatido o desmatamento. No mês passado, por exemplo, nós tivemos uma redução do desmatamento de 32% em relação a agosto do ano anterior. Aí eu falei para os alunos: a Amazônia está sendo mais ou menos desmatada? Quase todo mundo falou: mais desmatada, professor. Então o Bolsonaro está mentindo? Tá. Não, não tá. A informação que ele deu é verdadeira. Só que a informação que ele deu era um ponto fora da curva, um outlier, um ponto anômalo. Se você olhar a curva vermelha e a curva lilás, o único ponto onde isso seria verdade seria na passagem de julho para agosto. Então você apura no final de julho, divulga em agosto, e ele acabou de receber os dados e fez um comentário. Entendeu? Quando é publicado a avaliação do ano anterior. Então, qualquer outro mês que ele pegasse, não serviria de base. Mas quando ele fala como casualmente, no mês passado aconteceu tal coisa, parece que ele poderia dizer isso a qualquer mês. Parece uma coisa, como posso dizer, foi ao acaso a escolha, não foi ao acaso. Entendeu? Se você pegar a média de desmatamento de 2020, é bem maior, 2019 2020 é maior que 2018 2019, que é maior 2017 2018. Entendeu? Se você pegar outras medidas de tendência central de dispersão e fazer uma análise mais acurada, você vai perceber que o Brasil estava quebrando recordes sucessivos de desmatamento. Mas é uma forma de você falar o contrário falando certo. Então, não é só o que você fala, é o contexto onde você apresenta a informação. Tá? E aí você fala, isso foi casual? Não sei se foi casual. Aí a gente tem informações sobre desemprego, informações sobre manifestações públicas, né, passeatas, enfim, uma série de informações. Algumas delas eram absurdos, eram erros que até a formulação da informação já estava errado, né? Não precisava nem checar em lugar nenhum. Algumas estavam deslocadas, algumas que eram ambíguas e algumas que eram corretas, mas que no contexto que foram apresentadas levavam você a diferentes conclusões, tá? Então aí a gente fala que o aluno, que a pessoa deve olhar com os olhos de quem vê. E eu lembro que o primeiro artigo, assim, não sei o necessariamente o primeiro, mas o primeiro grande artigo do Gauss sobre letramento estatístico era letramento estatístico para adultos, para o cidadão adulto. Ele não pensava em crianças, em adolescentes, em idade escolar naquele momento. Porque o letramento ele vale para todos. A gente estava próximo de uma eleição que ia mudar os rumos do país. E esse discurso na ONU teve ampla divulgação, não é? Então, nesse momento, você tem que ter uma leitura crítica para falar, não é bem assim. E contra-argumentar, por que não é bem assim? Não é? É para isso que o letramento te serve, para você enxergar o mundo melhor. Olhar com os olhos de quem vê, tá? Ou, como dizia John Oswald Sanders, olhos que olham são comuns, olhos que veem são raros. Os olhos que veem são das pessoas que são letradas. Letramento financeiro, letramento estatístico, letramento computacional, letramento cartográfico, nos diversos tipos de letramento, tá? Então é isso, agradeço a atenção, desculpa a longa explanação, mas era um assunto muito instigante e eu acho que deve colocar uma pulga atrás da orelha em vocês e levar vocês a buscarem outras fontes também, outras ideias similares. Muito obrigado. Acho que é muito interessante trazer esse tipo de ideia para a nossa comunidade aí, da Unicel. E acho que é importante também, né, que as pessoas enxerguem as coisas como elas são. A gente começa a americanizar o discurso e aí o pessoal acaba esquecendo que fake news, na verdade, é mentira, né? Você não está contando uma fake news, você está mentindo, né? E aí você começa a falar dos números em contexto, que é
o que é estatística. E a partir do momento que você começa a mexer no contexto, os números vão mudando. E eles podem não contar a verdade, apesar do tratamento ter sido correto, simplesmente porque você mudou o contexto, né? É lógico que existem aquelas coisas mais crassas, igual você mostrou, o gráfico que a pessoa altera a escala, ou coloca a coluna menor, não é a menor, né? Então é uma coisa que a pessoa fez que é muito crasso, é muito de propósito, que qualquer pessoa com um pouco mais de discernimento consegue enxergar. Mas tem coisa um pouco mais elaborada que dá trabalho de enxergar, né? E aí é interessante o que você trouxe até para a gente pensar um pouco, né? Como a gente tem que ser crítico com relação a esse tipo de dado que vai chegando para a gente, às vezes a gente não presta muita atenção no que está acontecendo, e o contexto foi alterado, né, Cássio? Aí a gente acaba caindo numa pegadinha, né? Pois é, toda a informação que a gente recebe, a gente está trabalhando a mil e sempre na correria, né? Uhum, Recentemente, bivalente a vacina que está sendo ministrada agora, não é? uhum, Ela válida contra duas variantes da Covid. Já vi um monte de professor falando, vou tomar aquela vacina que é contra a gripe e a Covid, porque ela é bivalente. Eu falei, não saiu isso daí. Mas não é? Eu falei, não, não é. Mas é sim, eu falei, não, vamos pesquisar. Então, essa coisa assim, eu adoro quando um aluno duvida de mim. Eu adoro quando alguém, mesmo num bar, numa conversa informal, né? Vai discutir futebol, vai discutir o que for, né? Você fala assim, será que é isso mesmo? Vamos lá checar. E é gostoso, assim, você fala, nossa, sempre pensei isso, nunca tinha pensado dessa maneira. E eu não uhum, sei, quando acontece comigo, eu falo, nossa, que interessante, agora eu vou começar a olhar melhor tal coisa, né? Mas muita gente não gosta. Então, uhum. até acadêmico, quando você aponta um erro, a pessoa fica magoada com você, nossa, como é que você apontou um erro no meu trabalho? Quando deveria falar, graças a Deus que você apontou, que eu não vou propagar esse erro, né? Então, esse olhar crítico, essa leitura, ela deve ser, eu nem vou falar de conhecimento histórico, você sabe muito melhor do que eu isso daí, mas assim, deve ser analisado de uma forma que você compreenda mais profundamente a vida. E se você compreender melhor, você vai ver melhor e vai viver melhor, né, essa Uhum. realidade, né? Senão é como você comparar uma TV lá de tubo lá dos anos 80, né, uma TV preto e branco ainda, e uma TV 16K, hoje em dia 8K, sei lá, 8K que tem, né? Acho que uma das coisas que aparece muito, que salta muito aos olhos, é que hoje as pessoas falam muito em narrativas, né? Então, assim, não é mais como na década de 80, que alguém era dono da narrativa e o resto da sociedade seguia aquela narrativa, e nós tínhamos só uma narrativa para as coisas. Agora existem várias narrativas e a maneira de argumentar passa pelos gráficos, né? Passa pela estatística, que você mesmo mostrou que é uma ferramenta, né? Que é usada em vários contextos diferentes. E aí você começa a ver que muitas vezes as pessoas até citam pesquisas internacionais, coisas em outras línguas, justamente para dificultar a verificação, né? Eu lembro até com bastante clareza que um amigo tinha dito que tem uma pesquisa de Harvard que era dizendo que a quantidade de armas das pessoas não altera no número de homicídios. Eu falei, é mesmo? Ele é. Eu falei, tá bom, tem uma pesquisa? Ele foi me mostrar tal, a chamada, né? Ainda fui atrás da pesquisa para ler, a pesquisa estava em inglês e tal, e aí não dizia nada daquilo, né? Era uma outra comparação que chegava a um outro resultado que não tinha nada a ver com aquele contexto. Foi tirado de contexto, né, com o objetivo de enganar as pessoas. E conseguiu, né? Então, assim, existem muitos meios hoje que as pessoas usam para fazer valer a sua narrativa e não necessariamente elas estão usando de boa fé com a gente. Então, a gente tem que ficar muito esperto com relação a isso. tem uma série interessante chamada Dope Sick, que fala sobre acho que é oxicodrona, um analgésico forte, que causa dependência, que todo mundo, a gente dependente de óxido pelo mundo afora. E quando Uhum, surgiu esse analgésico, citava-se um artigo que era caro. Então, aqui no Brasil, a gente publica um artigo, eu, você publicando um artigo, então qualquer pessoa vai lá e baixa e lê, é aberto. uhum, Mas, internacionalmente, tem artigos que são caros, e as pessoas não compravam às vezes. Pegava
Pegavam de um artigo e levavam para outro, pegavam um artigo e levavam para outro. E aí, na investigação que se seguiu, foram buscar esse artigo. Esse artigo não existia. Centenas de artigos sobre analgésicos publicados no mundo, em revistas importantes como The Lancet, que eu comentei agora há pouco, sem ninguém nunca ter buscado aquele artigo, aquela referência. Alguém falava uma referência sólida, porque todo mundo está lendo. Então, eu falei agora de Gal 2002, se alguém falar Gal 2002, não falou isso. Falou. Eu tenho um artigo dele aqui em inglês, tenho traduzido para espanhol, tenho traduzido para português. Se você quer, eu te mando. Eu não sou louco, você também não é louco de citar um artigo que você não leu. Mas isso aconteceu. E tem uma outra série agora que fala sobre uma menina que criou um sistema, agora eu esqueci o nome da série, que até indicada, ganhou o Golden Globe agora, a atriz, sobre um sistema de análise, de testagem, onde você retirava uma única gota de sangue da pessoa e dava um parecer. Só que aqueles resultados de exame eram fraudados. E vários pesquisadores, vários profissionais de saúde, vários médicos falaram assim, gente, onde é que está a fundamentação disso? Não estava em lugar nenhum. A menina ganhou verba, ganhou prêmio internacional. E aí você fala, como é que uma mentira dessas vai tão longe? Porque ninguém para e perde 5 benditos minutos para checar a fonte. Então... Está chegando a um ponto igual no passado, né? No passado recente, aí a galera estava mentindo currículo, né? Aí os repórteres começavam a ligar para as instituições, perguntar se a pessoa tinha feito mesmo aquele curso, e a pessoa nunca tinha nem se matriculado, né? Você lembra? Até outro dia, teve até ministro, né, que estava mentindo o currículo. Então, assim, são coisas que acontecem na nossa sociedade, né? Você acabou citando as séries, mas são coisas da nossa realidade, que acabam inspirando essas séries, né? E a gente tem que ficar sempre ressabiado. Agora, né, para nós, a nossa maior fonte de fake news é também a nossa maior fonte de verificação. Hoje em dia dá para entrar no Google, né, e puxar qualquer coisa sobre tudo. E a gente teve... eu acho que a fala de hoje vem muito no sentido disso, né? Que estatística não brinca contexto, então a gente tem que buscar um pouco mais que contexto é esse. A gente teve um ministro, uma pessoa que assumiu o cargo, que foi indicada, mas não chegou a assumir, que tinha mentido no currículo, né? Acho que o doutorado dele era na Universidade de Rosário, né? Na Argentina, e fez um pós-doc na Alemanha, nem doutorado ele tinha para fazer pós-doc. Né? A gente teve um anterior, que não era brasileiro, que ficou acho que 3 meses no poder. Esse cara foi o melhor de todos. Ele colocou um artigo, com coautoria, com um escritor que tinha morrido há mais de 100 anos. Então, assim, eu quero publicar um artigo de matemática, muito bom. Eu escrevi um artigo com Leibniz. Eu quero publicar um artigo de física, muito bom. O coautor do meu artigo é Isaac Newton. Gente, esse cara publicou isso mesmo? Ele publicou. Eu falei, só se for espírita lá, fez psicografou, o coautor psicografou. Né? Como é que isso passa? Mas passa. Então, assim, é nesse mundo que a gente está vivendo. Então, também o ministro do Meio Ambiente mentiu lá que tinha estudado na Yale, nunca estudou lá, né? A outra que teve 2 mestrados, que foi Deus que arrumou para ela, né? Eram palavras dela. Bíblico, né? Não foi ninguém que colocou na vida dela, foi Deus. Você fala, não dá para discutir, vou discutir com Deus, né? Não tem como, né? Então, assim, nesse mundo que a gente vive, então, se você não ter esse senso crítico, você vira massa de manobra, né? Você vai ser... No meio desse monte de narrativa, se você não tiver condição de dar uma olhada, né, de verificar um pouco qual é o contexto dessas narrativas, o que está embasando essas narrativas, você acaba se perdendo. Porque é uma montanha de informação. E como é que você fica no meio de tudo isso? Tem que começar a pensar, né? Poxa, será? Né? E eu acho que muito bacana quando você trouxe as coisas da televisão, mostrando que não é porque a gente vê no jornal que está certo, né? Erro de escala, está indo de 30 em 30, daqui a pouco vai de 10 em 10. Mas por que será? Para achatar o gráfico. E por que será que eles estão querendo achatar o gráfico? Porque tem alguma coisa ali que eles não querem mostrar. E por que depois eles aumentam a escala? Porque justo naquele período aumentou para 50 e não lá embaixo. Porque tem alguma coisa ali que eles estão querendo também
ocultar das pessoas, né? E é esse tipo de reflexão que é legal trazer aqui para o pessoal, né? Especialmente o pessoal da graduação, né? Que muitas vezes, quando a gente está lá na primeira graduação, a gente não questiona muitas coisas que vêm para a gente. Fala, pô, se tem um gráfico, se está na televisão, se está aí na Globo, na Fox News, se está na Record, seja onde for, se a pessoa teve o trabalho de fazer uma coisa na televisão, deve estar certo. E não é sempre assim, né? Então a gente precisa sempre ter crítico. Verdade. Pode falar. Quando eu cursei psicologia, a gente estudava estatística por motivos óbvios, né? Mas muitos colegas falaram, por que eu tenho que estudar genética, por que eu tenho que estudar neurologia? Se tem um profissional dessa área, se eu precisar da informação, eu vou atrás dele, né? E eu lembro que uma informação que a gente teve, que assim, os primeiros surtos esquizofrênicos, os primeiros casos de esquizofrenia se manifesta, aconteciam com pessoas com um dado biotipo em um dado período. E a faixa de idade mais comum para ter as primeiras manifestações, a pessoa começar a alucinar, é dos 20 aos 30. Pois bem, eu passei para meus alunos uma vez um chamado Mente Brilhante, uma mente brilhante. Contava a história de John Nash, que é o pai da teoria dos jogos, lá, os pais da teoria dos jogos, e não tem um Nobel de matemática, ele ganhou o prêmio Nobel de economia. A teoria dele é muito utilizada na economia. Inclusive, quando ele ganhou o prêmio Nobel, quando foi indicado para o prêmio Nobel, ele achou que estava alucinando de novo, né? E ele era um esquizofrênico que, em dado momento da vida, ele resolveu parar de tomar medicação por conta dos efeitos colaterais e conviver com as alucinações. Ele não sabia se o que acontecia junto a ele, se era real ou imaginário. Ele viveu com isso. Ele assumiu esse risco, né? Pois bem, um cara genial. Eu passei o filme para os alunos e, no final, fui ouvir as opiniões deles. Aí um aluno chegou à seguinte conclusão, que a gente deveria estudar demais. E se a gente estudasse demais, vai ficar louco que meu cara. Ela tá vendo? Ele ficou louco de tanto estudar. Não! Em momento algum. O contexto não é esse, não, meu amigo. Aí eu fui discutir que a minha avó era esquizofrênica. E a minha avó, ela surtou também nessa faixa, dos 20 aos 30. E aí, na família, a história que se contava é que ela tinha tomado um banho de água quente e depois saiu no frio. E aí ela estava grávida, gestante, ela começou a alucinar e teve os surtos, e a parte dela enlouqueceu. Eu nadava numa piscina aquecida num clube, sempre saía no frio. Falei, gente, não tem nenhum fundamento, né? Qual a lógica disso e tal? Mas assim, alguma coisa acontecendo naquele período, e o que acontecer, você vai falar por isso que. Então, relação de causa e efeito, tem um site curioso que mostra relações que não têm causa e efeito, mas que acontecem concomitantemente. Então, você fala, por exemplo, vestem mais preto, tem uma tendência a fazer mais tal coisa, né? Então, você fala, então não... perguntar o que é causa e o que é acaso, né? Oi? A gente tem que se perguntar o que é causa e o que é acaso, né? Exatamente, né? Então, assim, é muito curioso, né? Alguém teve o trabalho de buscar falsas relações causa e efeito e colocar no site para você ver como é muito fácil você se enganar com essas coisas, né? Sim, sim. Assim, tem muita controvérsia hoje em dia sobre o trabalho da ciência, mas o trabalho da ciência é justamente tentar separar a causa do acaso, né? E aí, muita pesquisa é feita, né? E a gente tem sempre que deixar claro, né, que o que vai contradizer a ciência é outra ciência melhor, não é opinião. Né? Então, não é porque as pessoas estão fazendo aquela simpatia que aquilo lá tem alguma causa. Né? É muito mais acaso. E a gente tem que começar a tomar cuidado, né, de separar esse pensamento que é do dia a dia do pensamento científico, que muitas vezes a gente quer equivaler os dois. E não são duas coisas equivalentes, né? Exatamente. Quando lidar com o acaso, aceitar também o acaso na vida. Porque às vezes você faz tudo certo e tem resultado errado, você fala, isso faz parte da vida, né? Então, você pode ter um time melhor, jogar muito bem naquele dia e, sei lá, final de semana aí o Manchester United perder 7-0 do Liverpool. Jogar 20 partidas agora não vai perder 7-0, mas perdeu aquela. Isso é o que faz parte da vida. Então, às vezes,
um time chuta 10 bolas ao gol e o adversário chuta uma e entra. Então, você fala, nem sempre tem fatores que estão além do meu poder determinar, né, a realidade. São muito evidentes. Não dá para você todo ano falar assim, teve enchente em São Paulo, ninguém ia prever que ia chover tanto em janeiro, fevereiro, março. Quem ia prever isso? Quem ia prever que ia chover no carnaval, na época mais chuvosa do ano? Aí você fala, tá brincando. Você fala, isso é acaso, é má sorte? Não é má sorte, não, isso é previsível, né? Mas a questão de você prever é com a margem de, né, falar, Mas aí tem uma disputa pela narrativa, né? A pessoa que é responsável por não deixar aquilo acontecer fala que ela não tem como ela prever. Mas é uma sim, é mais narrativa. fácil falar que foi uma fatalidade. Fatalidade. Uma fatalidade. Não é fatalidade, é incompetência administrativa, né? A questão é que quando é uma fatalidade, quando é uma catástrofe, não tem culpado, né? A cidade de Los Angeles está sentada numa falha geológica, falha de San Andreas, que a qualquer momento pode abrir e engolir a cidade, a segunda maior cidade americana. Só perde para Nova York. Quem mora lá não sabe disso? Sabe. Pode acontecer amanhã? Pode. Mas pode acontecer daqui a 50 mil anos. A pessoa fala, não vou sair daqui para uma coisa que tem pouca chance de acontecer na minha vida. Então, essa é uma aposta que você faz. Agora, morar numa encosta, em São Sebastião, e você vê que tinha laudos que já determinavam que a prefeitura deveria desocupar aquelas pessoas há muito tempo daquela região. Não tem documentos dizendo isso. E você vou apostar que não vai acontecer. Essa aposta custou aí 60 e poucas vidas, né? Que a gente tem notícia e vai acontecer de novo ano que vem, no outro ano, porque aí não é o acaso, né? E aí você está brincando com a sorte, né? Mas quem faz aposta, quem joga, esses bets da vida aí, né? Esses casos de aposta, quem ganha com a aposta, quem ganha com o jogo é o cassino, é a casa, quem administra, né? A única pessoa que tem certeza que pode ganhar. O governo, às vezes, né? Quando ele faz a vez da casa, igual na Mega Sena, né? Quem mais ganha dinheiro é o governo. Com certeza. Bom, eu espero que você tenha gostado. Nós aqui na Unicel gostamos muito da sua participação, agradecemos muito, tá, Cássio? E agradecemos a todo mundo aí que tirou um tempinho para dar uma olhada na nossa live, tá? Nossa live foi gravada, então é muito provável que o Cássio esteja aí no chat para conversar com vocês. Eu com certeza estou, o Emerson, a Ana, todo o pessoal aqui da Unicel Parelheiros, tá? E aí vou deixar, né, o contato, né, do Cássio para quem quiser mandar um e-mail, para quem quiser dar uma conversada com ele, porque ele é uma pessoa hiper acessível, né, que dá para conversar com ele sobre tudo o que foi conversado aqui no dia de hoje, né, gosta muito de falar sobre estatística, né, como vocês podem ver, né, e é até bom que desmistifica um pouco aquela história do pesquisador naquela Torre de Marfim, né, não é bem assim que a coisa acontece, são pessoas reais de carne e osso que estão aí pesquisando e ajudando a gente a entender melhor, né, o que se passa à nossa volta, tá? Então, eu agradeço muito, Cássio, agradeço a todo mundo que está assistindo, né? E reforço a mensagem, tá? Entrem aí nas redes sociais, nos canais da Unicel, deem uma olhadinha nos nossos parceiros que estão abrindo vestibular, que estão abrindo inscrição para pós-graduação, tá? Esse ano nós esperamos aí ter uma oferta maior, né? Então, fique em contato aí com a gente, que tem muita coisa legal para acontecer esse ano, inclusive com outras lives e outros convidados, né? Quem sabe se o Cássio puder até voltar numa outra oportunidade, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo, né? E deixo aí, Cássio, para você se despedir. Eu que agradeço a oportunidade, Rafael, prazer revê-lo e depois vai ficar meu contato aí, meu e-mail para quem quiser conversar, trocar texto, pedir sugestão, dar sugestão também, né? E vamos buscar promover aí nas nossas escolas e fora delas também o letramento estatístico. Obrigado. É isso aí, acho que acabou, né? Beleza, ele cortou. E aí,